Empresários e produtores rurais do Rio Grande do Sul reclamam que sofreram perdas com a greve dos caminhoneiros. Em Ibirubá, um produtor de leite foi até o local do protesto e virou 600 litros sobre o asfalto. Paralelo a isso, ainda não há um consenso sobre a aplicação da tabela do frete. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o vice-presidente do Sindicato dos Transportadores de Carga do Rio Grande do Sul, René Mesquita, que também é empresário do setor de transportes, e o economista da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul, Eduardo Starosta. Sejam todos bem-vindos. Também convidamos a Federação dos Caminhoneiros Autônomos do Estado para participar desse debate, mas a entidade recusou o convite. Então, mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos a quem aceitou este debate de hoje. Bom, vamos lá. Me corrija aí, quantos dias já depois da paralisação a gente tem? Vocês se lembram? Já passou um mês? Já passou um mês. Já passou. Né? Foi última semana de maio, primeira semana de junho. Foram 11 dias de bloqueios, né? 11 dias seguidos de bloqueios nas estradas, em praticamente todo o território nacional, impedindo a circulação de pessoas e produtos. Dá para mensurar quem mais perdeu com a greve dos caminhoneiros? A população em geral, o setor de produção, os transportadores, enfim, quem que vocês acham que saiu? Parece que todo mundo saiu perdendo de alguma forma, ou não. Doutor René, seja bem-vindo. Tá, muito obrigado aí pelo convite, boa tarde a todos. É uma satisfação aqui participar do programa da Ubra TV, e especialmente o programa de vocês aí. Quem perdeu mais e diria mais, pode seguir perdendo, porque as coisas não se recuperaram ainda. Eu acho que quem perdeu, na verdade, mais foi todo o país, em primeiro lugar, né? Evidentemente que o consumidor sempre ele é mais penalizado, né? Em todos os segmentos econômicos, o que a gente observou, e inclusive o próprio governo, porque a economia do país parou, né? Então, houve uma perda, generalizada, né? E que a gente não imaginava que as consequências chegassem a tanto. Sim. Né? Mas esse é o nosso país, né? Temos que acreditar e buscar a recuperação e as mudanças ideais. O problema é que, eu já conversei outras vezes com o Eduardo, a gente vinha num processo de recuperação. E agora, ainda em cima dessa pergunta, esse processo de recuperação foi comprometido de certa forma? A gente volta a estaca zero? Isso na tua opinião, na tua concepção? Ou houve ganho em alguma parte? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, em nome da FCDL. Mais uma vez, uma honra estar aqui. Olha, o que nós poderíamos dizer sobre essa questão? A FCDL fez uma estimativa, tá, de 10 para 11 dias de greve e as perdas chegaram a entre 2,3 e 2,5 bilhões de reais no Rio Grande do Sul. Só no Rio Grande do Sul? Só no Rio Grande do Sul. E ao redor de 30 bilhões ou 28 bilhões ao nível nacional. Mas, sim, isso aí foi uma decorrência da paralisação dos caminhoneiros. Mas será que a gente pode culpar os caminhoneiros pelo que aconteceu? A FCDL acredita que não. Os caminhoneiros, eles tiveram uma resposta extrema pelo fato, historicamente, não estarem sendo ouvidos pelas autoridades com relação a diversas distorções que permeiam o setor deles em relação a tudo. Vamos ver o seguinte, até estava conversando com o caro colega Renan, né? René, tá? O vice-presidente René, tá? A respeito de alguns dados, assim. Primeiro dado, o Brasil, dentre os 15 maiores produtores de petróleo do mundo, é o segundo mais caro, só perde para a Noruega, que tem uma política pública que reprime o uso de motores de combustão poluentes, vamos dizer assim. Eles privilegiam eletricidade. Cobram caro justamente para que as pessoas não usem. Exatamente, mas retornam com esse valor de impostos em serviços excelentes. Sim, o Brasil não tem isso. Claro. Tá? Dados que eu fui buscar aí de auditorias mostram que o petróleo
no Brasil, por ser um produtor, ele estaria sendo muito bem pago, com muitos bons ganhos para a Petrobras, se fosse vendido a $40 o barril. Mercado internacional está $80. Só daí tem uma redução de quase metade do custo do produto e, consequentemente, do produto no varejo. Então, nós temos distorções aí. Poxa, nós temos uma Petrobras. O que é uma Petrobras? É uma sociedade anônima, ou seja, tem acionistas. Tem acionista, mas ao mesmo tempo uma monopolista estatal, da onde segmentos políticos que hoje estão presos, graças a Deus, tiraram em torno de 85 bilhões de reais. Quem está pagando esse prejuízo? O nosso bolso, nós consumidores e os transportadores também. Então, só para introduzir a questão que você colocou, sim, houve um prejuízo geral. Tá? E quando houve essa greve, uma coisa assim estava se recuperando que é fundamental para o movimento econômico é a credibilidade. E foi um banho de água fria na credibilidade. E essa queda de credibilidade, aí sim é que impacta em decisões, vamos dizer, de redução de consumo e redução de investimento. Bom, vamos começar, por exemplo, assim, agora a segunda pergunta seria se alguém ganhou no meio. Até cheguei a passar essa pergunta de início para o Eduardo. Alguém ganhou no meio dessa crise? A gente pode imaginar, por exemplo, todos acharam que iriam barganhar alguma coisa a partir da demanda dos caminhoneiros. A gente sonhou com uma gasolina mais barata, a gente sonhou com muita coisa. A gente sonhou em planos, por exemplo, para o futuro, em modais de transporte que não dependessem só dos caminhões, mas hoje, com a crise financeira que tem, muitas dessas ilusões que a gente teve momentâneas se acabaram. Alguém saiu ganhando? Por exemplo, qual o impacto da tabela mínima do frete estipulada pelo governo federal? Era uma das demandas do grupo de caminhoneiros, né? Esse acordo com o governo federal, tu falou em credibilidade, parece que mostrou que o governo federal não tem credibilidade para fazer acordo nenhum. No final da história está todo mundo chiando agora. Esse impacto da tabela mínima, doutor René, teve um impacto sério na nossa economia, no cenário econômico? Certamente. Eu acho que o grande trunfo foi dos caminhoneiros, neste primeiro momento. Sim. Veja, no momento que foi assinada a medida provisória e disciplinada uma nova tabela nacional de frete pela NTT, o frete carreteiro, o frete do autônomo, neste primeiro momento, ele praticamente dobrou em certas regiões. Então, lá na Modular, especialmente, nós passamos a cumprir a lei. Cumprir porque, veja, tinha uma série de sanções desde o dia 30 de maio que entrou em vigor essa medida provisória. E eu tenho lá grandes e vários exemplos, porque a nossa empresa, ela terceiriza aproximadamente 70% com terceiros, com caminhoneiros, com autônomos, com frotistas. E nós temos uma demanda de 30%, entre 30% e 35% de frota própria. Então, neste primeiro momento, a gente só vê muita alegria por parte deles. Sim. O problema que gerou, né? Então, assim, no primeiro momento, eles foram beneficiados. As empresas de transportes tiveram que, em caráter de emergência, buscar o realinhamento das suas tarifas de frete, tiveram que ir para o mercado e demonstrar, até porque isso foi uma medida governamental, né? E mal ou não, ela deve ser cumprida. Sim. Tá? E o senhor teve que repassar esse custo? Certo. Ou o senhor repassou esse custo? Nós tivemos que partir imediatamente para negociação no mercado. Sim. Porque cada empresa tem uma sua estrutura, né? Tem a sua performance de cliente, de operações, e teve que imediatamente calcular o impacto de tudo isso e repassar. É natural que ainda há uma demanda muito grande de negociações. Sim. Ainda não se tem certeza absoluta da constitucionalidade da própria lei. Sim. Né?
Há várias reuniões em Brasília, Claro, está em discussão na Câmara e eu fico imaginando que a gente tem um período eleitoral agora, sabe-se lá se tudo isso que foi arranjado com os caminhoneiros vai se perpetuar até 2019, com uma nova presidência ou não, com um novo governo ou não. E ainda nessa perspectiva, isso que o seu Renan nos passou agora, o seu Renan, desculpa, o seu René nos passou agora, é o dia a dia do empresário. Exatamente. No caso ali, o que vocês sentiram? A maioria repassou esse custo e digo mais, como é que a gente pode, agora na tua perspectiva como economista, como é que a gente pode recuperar um período de recessão que já era duro a partir do que aconteceu agora? Ficou para mais longe ainda essa recuperação? Na verdade, o que acontece? Quando se estabelece uma tabela de preços, nós estamos voltando ao período pré-controle da inflação, antes de 94, Sim. 95. O que acontecia naquela época? Existia no Brasil a SUNAB, Superintendência Nacional de Abastecimento, que definia preços. Nunca dava certo. Por quê? Porque o mercado é muito mais poderoso do que a normatização de preços. De fato, isso está acontecendo. Por exemplo, no caso do seu René, ele teve que negociar. Primeiro, teve que negociar. Sem Segundo, dúvida nenhuma. Não podemos ter ilusão. Todo aumento de preços, tá, vai acabar pesando no bolso do consumidor. E o que nós estamos enxergando ainda? Que, de uma forma ou de outra, essa questão, tá, essa que nós chamamos de distorção, que é a tabela de preços do frete, ela é causada por uma distorção anterior também. É uma sucessão de distorções. A distorção anterior, nós já falamos, é uma monopolista chamada Petrobras. Então, se não há um clima de livre mercado, tá, os caminhoneiros, sim, eles têm a legitimidade de buscar uma proteção em relação a essa distorção, mas isso não diz que não vão ser criadas distorções no futuro. Tá? O que nós vamos sentir isso na inflação, e nós vamos sentir isso também, o próprio caminhoneiro vai sentir, as próprias empresas, quando empresas, maiores empresas do ramo do varejo, do ramo da indústria, que trabalham intensamente com logística, vão criar sua própria frota de caminhões para, vamos dizer, diluir esse preço. Começa a ser lucrativo para elas. Então, o que nós enxergamos? Se o Brasil quer tomar jeito, se nós queremos estar crescendo, já falamos em outras oportunidades aqui, vamos dizer, acima de 6% ao ano, que é o que o Brasil pode, tem que começar a repensar todas as bases contratuais desse nosso país. Isso se chama constituinte. Parar com tantos direitos e começar a acrescentar alguns deveres de cidadão. Se nós não arrumarmos isso, todo mundo vai exigir direito, e o direito envolve o quê? Impostos. Juros. No caso da FCDL, as previsões que vocês tinham para a saída dessa crise que começa lá atrás, elas têm que ser todas refeitas agora? Olha, elas são refeitas, mas eu não diria que elas estão sendo refeitas por conta da questão dos caminhoneiros. Sim. Não. A questão dos caminhoneiros simplesmente é a consequência, ou alertou mais as pessoas sobre uma questão de confiança no futuro, que é, aí sim, o combustível da economia. Sim. Vamos dizer, a gasolina e o diesel é a confiança, e o óleo de lubrificação são juros e impostos. Os dois lados estão comprometidos nesse momento. Gostei da analogia. Vamos ficar nessa analogia. Só quero lembrar para você de casa que nós convidamos a federação que representa os caminhoneiros autônomos e, infelizmente, eles não E a gente atenderam. nem ia brigar com eles. Pois né? porque senão a gente fica falando dos caminhoneiros e não temos a palavra deles, mas nós buscamos essa palavra, infelizmente não nos atenderam. Já que a gente está falando em política de preços da Petrobras, falamos tanto em Petrobras, vocês acham... Doutor René, precisa ser repensada essa política? O Eduardo bate tanto na tecla desse monopólio da Petrobras. Olha, o senhor acha que tem que ser revista? Eu acho que sim. Eu particularmente, pessoalmente, a minha ideologia, se dependesse de mim, a Petrobras já era uma empresa privada há vários anos. Com todo respeito à Petrobras, ao governo, enfim, a todos que passaram, mas certamente,
se tivéssemos um petróleo, já teríamos outras empresas participando, investindo no Brasil e certamente teríamos um preço hoje do litro, do óleo diesel especialmente, e da gasolina com preço muito mais competitivo, né? Agora, eu queria falar um pouquinho assim e demonstrar também aqui nesse programa, representando assim o CETSERGS, que é o nosso Sindicato das Empresas de Transporte e Carga no Rio Grande do Sul, e dizer que toda essa criação dessa legislação aí, que vem contemplar uma perda de competitividade no mercado, que gerou, na verdade, a gente também calcula todo esse prejuízo causado, na verdade não foi num momento tão oportuno, com todo o respeito e apoio, né, que a gente tem pelo caminhoneiro, porque o caminhoneiro, ele sim estava uma categoria completamente ou praticamente quebrada, porque a NTT, na verdade, ela divulgou uma nova tabela baseada no custo de um investimento de um equipamento mais o custo de um motorista, que na verdade essa tabela ela não está errada. Ela apenas precisa ser corrigida, precisa ser ajustada. Evidentemente que ficou muitas regiões que o custo de retorno ficou muito alto, como exemplo o próprio Nordeste. Então, tem que se fazer uma melhoria. E penso, né, e o CETSERGS também pensa que o melhor eram as leis de mercado, a oferta e a procura para estar regulando tudo isso. Mas no Brasil é assim, chega-se ao extremo. Se ajeitasse, né, pelo menos essa política de preço, dava para entender quanto saía o frete na largada e na saída, seria mais fácil de calcular. Revisando essa política já seria mais fácil na sua concepção? Sim, perfeitamente. Eduardo, da mesma forma? Vamos dizer, ainda frisando que o melhor ambiente é aquele de liberdade de preços. Que é o que o senhor René estava falando. Só que, como o senhor René falou, não existe liberdade de preços, temos monopolista e ainda uma monopolista SA, que é uma coisa que só tem no Brasil, acredito. Mas eu diria o seguinte, para o telespectador entender. Vamos imaginar a você passar 3 dias sem alimentação. A gente fica fraquinho, fica sem energia. Em qualquer lugar da natureza, tá, falta de alimentação acaba gerando problema de energia. E em qualquer país, gente, a energia é fundamental para alavancar o desenvolvimento. O Brasil, o que está fazendo nos últimos anos e sempre fez? Tributou e cobrou muito caro a energia. Esse é um dos pontos que nos faz ficar preso. Imagina se nós tivéssemos, tá, uma estrutura de cobrança ou uma política de preços norte-americana e até chinesa ou indiana para cobrar não só a questão do diesel, mas gasolina, energia elétrica. Os nossos custos industriais, nossos custos agrícolas, nossos custos do varejo e de serviços seriam muito menores e nós estaríamos crescendo muito mais e gerando mais impostos, que é o que o governo quer. Então tem que arrumar essa casa, tem que acabar com esse penduricário de distorções para nós tenhamos confiança e energia novamente para arrumar em direção à prosperidade do futuro. Sempre se falam, e a gente está num ano de eleições para presidente, e eu fecho com essa reflexão, a paralisação expôs a nossa dependência ao que a gente já sabia do modal do transporte rodoviário de cargas. Dá tempo da gente, na concepção de vocês, repensar. Não só a gente precisa de concorrência, como vocês estão relatando, mas se fala em energia, em concorrência e estrutura. A gente tem tempo hoje para pensar em novos modais de transporte? Ainda há essa esperança? Olha, o tempo ele tem que ser rápido. E as decisões eu imagino que devam ficar para o próximo governo. Sem dúvida. Né? Mas certamente o Brasil precisa muito investir em infraestrutura, e principalmente no modal ferroviário, né? Que está tão acanhado hoje no Brasil. E tem espaço também para buscar uma maior participação e também no segmento do próprio TRC, do transporte rodoviário de cargas. Sempre vai precisar, porque nem o navio,
nem o trem vai levar o produto até a casa do consumidor. Então, o Brasil tem que se mexer muito rápido nessa parte e buscar realmente todos os investimentos de uma forma, eu diria, quase que emergencial. Sim. Da mesma forma? Olha, da mesma forma, lembrando que tem alguns investimentos no Brasil, sim, que estão dando certo, especialmente na área ferroviária. No norte do país, tem uma empresa chinesa, até saiu um videozinho no YouTube, mostrando o processo produtivo de fazer vários quilômetros por semana de estrada de ferro a um custo muito menor. Aqui no Rio Grande do Sul, poxa, se a gente quer sair de Porto Alegre e ir para o Porto de Rio Grande de trem, tem que passar por Santa Maria. É uma insanidade isso. Quando nós temos uma planície baratíssima para fazer uma estrada de ferro que liga direto Porto Alegre a Rio Grande. Tem um barco. E uma Só outra fico lembrando que a gente não terminou a 116 ainda. Não terminamos nada. É. E, paralelamente a isso, tem tecnologias novas muito interessantes para transportes modais. Por exemplo, na Índia, estão desenvolvendo um túnel de vácuo, onde eles colocam uma espécie de um trem lá, que anda a mais de 400, 600 km por hora, transportando de ponto a ponto mercadorias vamos dizer, a um preço muito mais barato. Sim. Existe transportes aéreos, lembrando o velho Zeppelin, que está sendo ressuscitado na Alemanha, mas com o objetivo de transporte de carga. Alternativas existem. O problema é que nós temos que parar com nossas picuinhas eternas em relação ao passado, essas briguinhas políticas que nós assistimos no dia a dia, que não somam nada ao nosso país, e começar, sim, a pensar no futuro melhor. Para fechar, essa pergunta é tiro e queda, tá? É um tapa e dois tomos, como a gente diz aqui. Opa, eu fora. Vamos lá. E é perigosa. É. Do jeito que está hoje, tá? A gasolina, eu sei que não tem nada a ver com o diesel, mas repassa de alguma forma, né, pro nosso custo de vida. O diesel nem se fala e a gente sentiu na pele. Existe a chance de uma nova paralisação ainda esse ano? O senhor acredita, senhor René? Não. Não acredito. Não acredito. Os efeitos foram... Eu não acredito. Eu acho que existe sim, são movimentos políticos paralelos que querem desestabilizar um país um governo, perdão, já desmoralizado. Então, não existe, eu acho que vai haver sim uma adequação, né? Não vai neste momento, porque eles não têm mais, na minha opinião, credibilidade, o governo, para negar essa tabela, mas vão buscar aí eu diria que uma prorrogação, principalmente até o término do governo. E, bom, para se destabilizar esse governo precisa ainda, Eduardo? Olha, só lembrando a questão da greve, se vai haver outra ou não, eu acho que não. Eu acho que o caminhoneiro fez aquela coisa que nos antigos tempos os nossos pais mandavam a gente fazer, se apanhava na escola. Pega o maior e dá umas bofetadas nele que nunca mais vai ter problema. Os caminhoneiros, sim, mostraram sua força. Agora é desnecessário fazer uma nova greve. Eles já são reconhecidos como uma força, vamos dizer, digna de estar em mesa de negociação. Sim. Essa é uma questão importante. E como nós falamos antes, o futuro tem que ser construtivo. Bom, e passa por esse ano de eleições, você pode fazer a sua parte. Aqui a gente tentou promover o debate sempre é muito importante, por isso agradeço a presença do senhor René, também a tua presença, Eduardo, muito obrigado por atender o nosso convite, que o debate continue e se estabeleça em todas as frentes, em especial aqui na área econômica, a gente quer a participação de todos, insisto, a gente convidou a federação que representa os caminhoneiros autônomos, infelizmente eles não compareceram, mas quem compareceu trouxe a sua contribuição. E o representante perdeu um belo cafezinho do Ayrton. Claro, o nosso produtor Ayrton, né, como é que é o homem do café. Muito obrigado mais uma vez.